que é nefrologista e médico da família. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa Canal Saúde. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. E realmente a gente tem que se preocupar e não levar um susto, né? Como acontece com muita gente, de repente descobrir que tem uma falência em algum órgão. E tudo isso é silencioso, por isso que a gente tem que ter uma revisão preventiva frequente. Explica pra gente, doutor, o que é a insuficiência renal? Falência renal ou insuficiência renal é quando os rins não estão conseguindo tirar todo o lixo que nosso organismo fabrica, que a gente come ou que a gente produz por causa de uma infecção. Então, tudo que entra no nosso corpo, através da comida, através de remédio, através do cigarro, através de infecções como o coronavírus, vai para o nosso sangue. E a única via de saída do nosso corpo é a urina. Muita gente imagina que o lixo sai pelas fezes. Não. As fezes é aquilo que não foi absorvido. Tudo que cai no sangue vai ter que ser eliminado pelos rins. E cada vez que o coração bate, cada vez que o coração dá uma batidinha, ele joga lá um volume de um copo de sangue para frente. A cada batimento, 25%, um quarto vai para o cérebro. E um quarto do sangue vai para o rim. Então, o cérebro e os rins são os órgãos que ficam com 50% do sangue a cada batimento cardíaco. Ao mesmo tempo, eles ficam com 50% do oxigênio, das vitaminas, dos nutrientes, mas do lixo, do veneno, da toxina e de tudo aquilo que a gente pôs para dentro. Então, o rim, muita gente não lembra, mas todo mundo pensa assim, o meu rim funciona para urinar. Na realidade, ele tem várias funções. O rim controla a pressão arterial. É a pressão que pode estar alta, você tem hipertensão, ou pode estar baixa. Então, o rim controla a pressão. O rim fabrica a vitamina D3, que é para evitar a osteoporose, para melhorar o sistema imunológico. O rim fabrica um hormônio que manda fazer sangue. Então, se o teu rim estiver doentinho, você vai ter anemia. E o que acontece quando você tem destruição lenta dos rins? Por remédio, por anti-inflamatório, remédio para dor, por infecções, você não percebe, é silencioso. É por isso que muita gente não sabe, mas 10% da população brasileira tem problema no rim, tem perda renal e não sente nada e não sabe. Inclusive, doutor, é algo muito preocupante. Nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, as pessoas elas têm o hábito de se automedicarem. Né? Sentir uma dorzinha ali, já toma uma medicação, um anti-inflamatório, e assim o tempo vai passando e a gente vai se automedicando. Isso é fato. Isso pode ser muito perigoso, né, doutor? A própria saiu inclusive na mídia em relação a falando sobre a cantora Paulinha, de que ela vinha tomando medicamentos para emagrecimento, isso de uma forma contínua. E abre-se aí, inclusive, a população começou a ficar muito assustada e eu comecei a receber muitas mensagens aqui no nosso programa em relação a isso. E eu gostaria muito que o senhor falasse sobre essa relação dos medicamentos, sobre a automedicação. Hoje a gente sabe que nós vivemos em um universo da beleza muito grande e o fato do emagrecimento acaba chamando muito a atenção. A gente corre muitos riscos com isso, doutor? Na realidade, toda vez que a gente toma um remédio correto, um remédio bom, um bom médico receitou um anti-inflamatório para uma crise de dor. Você sabe que tem efeito colateral, todo remédio vai sair pelo rim depois, todo remédio pode destruir parte dos filtros renais. A gente tem, em cada rim, 1 milhão de filtros. São 2 milhões. Mas se eu destruir por causa de remédio para dor, por causa de muita droga, por causa de muito diurético, por causa de muita infecção recorrente, eu posso destruir 1 milhão, 1,5 milhão, 75% dos rins e você não sabe. Mas o que acontece? Aquele pedacinho de rim que sobrou, aqueles 20% que sobraram, trabalham 5 vezes mais para você não perceber que você está doente. Mas aquele monte de anti-inflamatório, um monte de remédio para dor, um monte de remédio que você está usando à toa, né? Remédio que você compra pela internet para emagrecer, que é tudo perigosíssimo.
Ou as infecções mal controladas, até o coronavírus, né? Metade do pessoal que foi para o hospital por causa do Covid, o rim parou de trabalhar. Então, o que a gente tem que pensar? A maioria de nós pode estar com perda renal e não sabe. E a maneira de você detectar isso é com acompanhamento médico. Segunda coisa, evite intoxicar o organismo. Porque tudo que você pôs para dentro, para emagrecer, remédio para emagrecer, diurético, remédio para dor, vai agredir o rim. E você pode, na realidade, estar destruindo filtros. Imagine que você tem 2 milhões, vamos pensar assim, uma empresa tem 200 empregados, ela tirou 100 empregados, ela tirou 150 empregados. Aqueles 20% que sobram vão trabalhar por 4, por 5, e a empresa está andando. Mas qualquer situação desequilibra aquela empresa. No nosso rim também. Se você tiver uma perda renal silenciosa, numa situação de sobrecarga, de infecção, de desidratação, que é o que aconteceu provavelmente com a cantora. Ela estava tomando remédios para emagrecer, pelo que a gente soube. Tomando diuréticos, aqueles remédios que compram em internet, que tem uma bomba de monte de veneninho ali dentro. Tomando remédio para dor, porque atividade física, cantar, dançar, fazer academia, tem dor, mas estava tomando de uma maneira irregular. E o rim já devia estar no limite. Aí alguma coisa fez o rim parar de vez. Nossa. E aí você entra em falência renal, que pode ser parcialmente reversível e pode ser que o resto da vida você vai precisar da hemodiálise. Olha só, e aí muitas pessoas falam assim, foi tão rápido, né, doutor, como assustou muito a população, mas casos como o da cantora, porque ela é uma pessoa midiática, acontecem a todo momento, só não tem essa repercussão como acaba tendo com as pessoas que são famosas. E aí, quando vem uma situação como essa, ou quando vem um caso como esse que vai para a mídia, chama a atenção das pessoas, né? E aí eu também queria aproveitar a oportunidade, doutor, porque teve uma outra coisa que falaram muito, foi com relação a chás, né? Os chás emagrecedores e vários tipos de chá. E eu também vi algumas notícias em relação a algumas pessoas que chegaram a hábito pelo uso excessivo de chás. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Vamos pensar o seguinte, nós temos formas de agredir o rim. Como é que a gente sabe que o rim vai sofrer? Quem tem pressão alta já tem rim doente, porque o rim é quem controla a pressão. Então, se ele não cuidar da pressão alta direito, ele vai destruir o rim lentamente, né? Quem tem diabetes vai entupir o rim com açúcar e com gorduras, então tem que cuidar bem do diabetes. Quem tem infecção de urina não pode ter nunca na vida. Não é para ter nenhuma infecção. E se tiver uma infecção, tem que tratar para acabar com ela de vez. Mas a gente vê no Brasil muita gente tendo infecção de urina repetidas vezes e tratando tudo pela metade. Aquela infecção está lá destruindo o teu rim. Quarta coisa, gente que tem cólica renal, quer dizer, ninguém nasce com pedra no rim. Mas se você tiver alguma doença ou alguma situação que você está jogando sujeira dentro do rim, cristais, areia, aquilo vai formar areia, vai formar barro e vai formar pedra. Então não adianta operar a pedra, tem que fechar a fábrica de sujeira no rim. Aí entram os remédios. Então o que acontece com esses remédios para emagrecer? Eles têm um coquetel de venenos e inclusive diurético potente. O diurético faz você perder água em 2 litros em 2 horas. Ou seja, aparentemente você emagreceu 2 quilos. É mentira. Você desidratou 2 quilos. E cada vez que você desidrata de uma maneira agressiva com diurético, você piora o rim. Porque você concentra no rim tudo quanto é lixo, toxina que o rim está tentando eliminar. E o rim precisa de água. Para lavar meu avental, eu preciso de água. Então, os chazinhos, tem chazinhos bons e tem chazinhos perigosos. Mas se você usar em excesso, você vai fazer como se fosse o diurético. Você desidrata. Então, você não está emagrecendo, você está perdendo água. E perdendo água, você tem menos sangue dentro da artéria. O teu risco de trombose, de embolia, de infarto, aumenta, porque o teu sangue está ficando grosso. E o sangue não pode estar grosso, ele tem que estar aguado, ele tem que estar fluido. Mais da metade do sangue é água. Não na forma de água, mas na forma de soro, né, de plasma. Nosso corpo, 70%, 80% é água. Se eu pegar uma pessoa e torcer e tirar toda a água,
sobra 30% do peso, porque 70% é água. E o que acontece muito, doutor, é que às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa correta, a alimentação saudável, mas de certa forma industrializada. E aí muitas vezes tem esses chazinhos que são emagrecedores ou que é para desinchar o organismo e que as pessoas vão tomando todos os dias e vai achando que aquilo ali é uma coisa boa quando pode ser muito perigoso aí para os rins, porque passa a ser um hábito contínuo. Então é preciso também que a gente tenha muito cuidado com essa tomada de chás que às vezes parece ser inofensivo, mas que na verdade não são. Hoje a gente está muito preocupado, sempre teve com o peso. Está todo mundo querendo, todo mundo engordou, a gente está parado, estamos numa guerra mundial contra o bichinho, né? C19, C21, C22, quer dizer, cada hora tem um primo do bicho e uma nova onda. E as pessoas estão sem academia, sem caminhar e engordando. É óbvio que a gente tem como emagrecer sem tomar remédio? Sim. É fácil? É. Eu sempre ensinei, eu falo muito nas minhas mídias sociais, todo dia nas lives, faça a dieta do Adão e Eva. O que Adão e Eva comiam? Eu não vou deixar de ir no mercado, na padaria, na pizza, no churrasco, mas o que o Adão e Eva tinham? Então, quando a gente orienta sobre uma dieta simples, eu falo, vamos fazer a dieta do Adão e Eva? Você faz isso 5, 6 dias, você vai emagrecer, você vai melhorar pele, cabelo, unha e vai melhorar o seu sistema imunológico. Aí chega no final de semana, se você foi bonzinho durante a semana, você vai poder ganhar a tua bugiganguinha gostosa que todo mundo quer. A segunda coisa é água. É água. O que não é água é drink. Eu tenho um livro chamado Você é o que você come. A frase que eu adoro nesse livro é assim, água é água. O que não é água, não é água, é drink. Então, por exemplo, suco de fruta não é água. É um suco de fruta com uma carga gigantesca de açúcar, frutose. Água de coco não é água, é um suco do coco. É um chazinho, é um energético, mas não é água. Suco de caixinha, pior ainda. Cerveja, refrigerante, vinho, tudo é drink. Nosso organismo precisa de água. Para lavar o meu avental, eu preciso de água. Eu não lavo o meu avental com água de coco nem com suco de laranja. Isso é um erro. E aí esses drinks, além de engordarem, muitos vêm com muita toxina. Por exemplo, um suco de caixinha. Então, o que a gente precisa fazer? Ter uma alimentação melhor. É a coisa mais simples, né? Você é o que você come. É fácil de fazer. E mais barato. A segunda coisa, a gente precisa ter revisão preventiva. Nosso corpo é uma máquina. Nosso carro é uma máquina. O avião é uma máquina. Só que nosso carro faz revisão a cada 3 meses. Troca o óleo, vê a pressão do pneu, vê o motor, vê a água. E a gente tem um carro que a cada 5, 10, 15, 20 anos a gente quer trocar. Quer trocar, verdade. Só que nossa máquina, que é uma máquina que não dá para trocar, vai durar 90 anos. Então, eu esqueço de fazer revisão preventiva na máquina que eu tenho que ficar com ela por 99 anos. Então, a consulta médica preventiva com um bom clínico geral é importante. Uma alimentação saudável é mais barata. Atividade física, porque eu tenho que circular o sangue. Mas eu não posso circular o sangue desidratado. Então, voltando para o caso da cantora Paulinha Abelha, lá da banda de forró, muito jovem, bonita. Né? Fazendo atividade física constante, mas o que acontece? Com diurético, com remédio para emagrecer, ela estava sempre desidratada. Numa atividade física extenuante, como no palco, ela desidrata. Desidrata. E se ela tiver com produtos, medicamentos, produtos comprados pela internet, eles vão ficar concentrados no sangue pela desidratação. Vão destruindo o rim enquanto ela não percebe. E aí, infelizmente, ela veio a óbito e assim como ela, várias outras pessoas acontecem a mesma coisa. Infelizmente é assim que acontece. Doutor Carlos Machado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite, eu fico à disposição e sempre procurem fazer a prevenção. É muito mais barato a gente cuidar da saúde para não ficar doente. Eu falo isso sempre no meu Instagram, no meu YouTube, assim, se você... Inclusive eu vou colocar aí, vou pedir para a minha produção, viu, doutor, colocar o seu Instagram aí, porque são muitas dicas legais e o seu livro ajuda muito a gente, hein? E olha, espero que fique sendo útil para você. Eu sempre falo, se eu cuidar bem de você,
Se você cuidar bem de você, você não vai ser necessário ser guinchada para a UTI, ser carregada para um hospital. O carro é a mesma coisa. Se eu cuido bem do carro, ele pode estar velhinho, mas é um carro valioso porque está valendo muito. Então, o meu Instagram, meu YouTube, meu TikTok é sempre igual, é @drcarlosmachado, meu site é carlosmachado.med.br e eu fico à disposição. É muito mais gostoso eu assistir gente saudável cuidando da saúde do que a gente vê uma coisa triste como aconteceu com essa cantora, jovem, bonita, com muita aí pela energia, frente, né? de repente. Obrigado pelo convite. Obrigada, Muito boa noite. doutor. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo, tá certo? Obrigado. Olha, doutor Carlos